Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Alessandro Rocha, sou psicólogo, sou terapeuta cognitivo-comportamental, sou diretor da Supere Psicologia e estamos aqui para realizar mais uma live. A Supere Psicologia tem um compromisso de gerar informação útil, válida e trazer profissionais, amigos, parceiros que possam contribuir e aprender conosco e contando com a participação de todos. Tá ok? Então vamos dar as boas-vindas também para Aline Calisto. Olá, boa tarde. Olá, Aline! Olá, Ale. Oi, Alessandro. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando Hum, agora, a partir desse momento. Estamos por aqui. muita alegria Muita, você aqui com a gente, verdade, viu? verdade. A Supere para mim é Muita uma alegria. casa em que eu me sinto muito bem-vinda sempre. Há 8 anos, exatamente. Nossa, isso tudo, né? Você Tá é uma tudo grande isso. parceira, nossa. Muito Verdade. bom, muito bom. Me sinto muito à vontade. Então, Obrigada pelo convite. obrigado por ter aceito. Você está conosco, né? Nesse momento. É muita troca, muito aprendizado. A Supere tem esse compromisso de poder gerar informação válida, útil e poder ajudar as pessoas nesse momento, nessa fase, né? E a gente poder estar contribuindo com informações que possam contribuir, né, para a vida das pessoas, né, e uns ajudar Exatamente. os outros, né, unidos que a gente consegue enfrentar grandes batalhas, né? Super válido nesse momento. Exato. E aí, já nesse início, eu quero compartilhar e pedir para vocês, né, marcarem aí o coraçãozinho que fica aí do lado, para a gente poder ter um alcance bacana e poder é, compartilhar e ajudar várias pessoas. E aí, o Instagram tem essa característica, né? E poder alcançar várias pessoas que possam usufruir da nossa troca de hoje, tá? Vocês podem ir marcando. Como também tem um aviãozinho aí, uma flechinha, que vocês podem marcar e direcionar a nossa live para quem vocês quiserem, para quem vocês acharem que seria útil ouvir a nossa live de hoje, tá bem? Então, pedir a Aline para se apresentar e falar um pouco do seu momento, da onde você trabalha, da sua experiência. Então, Aline, pode se apresentar, fica à vontade, tá bom? Tá bom. Bom, como a Lê falou, meu nome é Aline, eu sou médica psiquiatra, minha formação é da UPE, Faculdade de Ciências Médicas da UPE daqui. Depois eu fiz mestrado na UFPE, no programa de Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento, na área de dependência química. Fiz pós-graduação em psicoterapia cognitivo-comportamental na FAFIRE, uma instituição que eu tenho muito carinho, muito apreço. De lá também fui professora durante um bom tempo da pós-graduação de saúde mental, de psicologia clínica da própria TCC. Na UFPE passei alguns anos também lecionando, né, as cadeiras do curso de medicina, tanto no campus daqui do Recife, como no campus do Centro do Agreste de Caruaru. Atualmente, eu faço parte do corpo clínico do CPTRA, é um centro de referência de tratamento de recuperação, né, de álcool e outras drogas, da Prefeitura do Recife. E também estou com a disciplina na ABEP, que é a Associação Brasileira de Institutos Psicanalíticos, também de dependência química. Então, é mais ou menos a minha praia, é onde eu me sinto à vontade, é onde eu gosto de realizar meus estudos, né? E é por isso que eu estou aqui, e nesse caminho, né, no fruto do mestrado, foi publicado um livro chamado Desesperança, que eu acho um tema também relevante
nesse momento, Nossa, muito, muito. totalmente, né? Totalmente Uhum. família e dependência química. Então, aqui surgiu a possibilidade da gente falar sobre o tema, né, do uso excessivo de álcool, não é alcoolismo, sobre a família Sim. e esse período de pandemia. Pronto, basicamente é isso de apresentação. Isso. Hum. Ótimo. É, e a gente estava falando, né, desde então, sobre esse contexto atual, né? Por que a gente escolheu esse tema, né? Eu achei muito bacana o título do teu livro, li trechos e queria que tu falasse um pouco desse contexto do que é tão importante e relevante a gente falar sobre esse tema nessa fase que a gente está de pandemia, né? Algumas pessoas até acharam pertinente, mandaram mensagem para a gente. Tu tens algo a complementar? Tenho, eu acho que como informação ela se modifica, ela não fica velha, né? Ela não desatualiza, ela só se modifica. E nessa pandemia o que a gente tem e o que me chamou a atenção foram dois alertas das duas maiores organizações mundiais que a gente tem, a ONU e a OMS. Então, a ONU emitiu um alerta para que houvesse restrição ao uso, ao consumo e à venda de álcool nesse período, né, de pandemia. E a OMS publicou no mês de abril, e lá durante a pandemia. E no artigo, se você puder dar uma olhada, né, se vocês puderem dar uma olhada, ele fala a respeito justamente disso, porque não é só o beber crônico que mexe com a imunologia do organismo, não, é também o beber agudo. Então, estudos mostram que até 24 horas após a ingestão excessiva de álcool, há sim alteração no sentido de redução da linhagem de linfócitos T e B, que são simplesmente as células que nos defendem, tanto de vírus como bactérias, inclusive o coronavírus. Então, baseado nisso e baseado também essas organizações elas trabalham com projeções, eles já estão pensando globalmente. Existem pessoas que estão abandonando o tratamento porque não podem estar Ah, fazendo. Existem pessoas que estão durante a recaída e não estão podendo fazer uso dos seus medicamentos. Existem adolescentes, existem jovens que estão expostos a isso. E eles já estão, segundo especialistas, já se preparando para uma quarta onda de desmembramento da complicação do Covid. É uma quarta uhum. onda de complicação da saúde. Ou seja, a gente vai ter a primeira onda, que são os casos de Covid propriamente ditos. A gente vai ter a segunda onda, que são os pacientes crônicos que não estão tendo acesso a esse tratamento, né? E nisso a gente inclui os idosos, hepatopatas, né? Teve um artigo belíssimo, né? Que eu posso falar aqui de Débora Faria Sim. Leite, que foi professora comigo na UFPE de Caruaru. Ela é chefe da Nossa. maternidade de alto risco do HC e ela chama atenção para as gestantes que são de alto risco e que não estão indo ao hospital. E elas chegam ao Sim. ponto de que quando chegam à maternidade e ao hospital, elas já não mais têm um feto vivo. Então, assim, são bebês do Covid que não vão nascer. E como fica a cabeça dessas mulheres? Como fica a cabeça dessas Nossa. mães? Né? Então, essa seria a segunda onda. A terceira, que seria o estresse pós-traumático, que todos nós estamos submetidos. E a quarta Sim. onda, que são todos os transtornos mentais que vão eclodir a partir disso. E aí a gente pode incluir o burnout dos profissionais de saúde que estão na linha de frente. A gente pode Sim. incluir a depressão, a ansiedade. A gente pode incluir todo esse excesso de informação que a gente está tendo
nessa reclusão, Uhum. todos os hábitos nocivos que a gente está começando a ter. Então, o álcool entra como um combustível, né, nesse cenário. Nossa, Então, assim, é muito pertinente a gente falar nisso, porque é algo que cenário. legalizado, que entra na Hum, nossa casa, que a gente liga, que a gente digita e chega, né? Então, por isso eu achei interessante. E a família está no centro disso, né? Então, por isso que a gente escolheu o tema. Eu achei bem relevante falar nisso, porque o livro é sim, de 2016, digamos assim, 4 anos sim. atrás, né? E É. agora vem falando sobre isso. É interessante. Continua sendo relevante e, e muitas vezes a família não sabe lidar, tem as questões da, da forma de se comunicar, as dificuldades de entendimento na relação, prejuízo na Os relação, conflitos, não é? os conflitos, E, né? e, e me parece que o consumo ele tende a aumentar nessa fase da pandemia, né, Aline? Pois é, exatamente. A gente tem vários fatores que por si só já contribuem para esse aumento. Então a gente tem o isolamento social, ou seja, a falta de contato social, a falta de um repertório, a falta de opções de lazer, né, fazem com que você restrinja isso, faz com que você não tenha grandes opções para fazer uso. Então, você está entediado. Então, você está naquele contexto e não está podendo modificá-lo. Então, você começa a fazer o uso de algo que pode te dar um prazer momentâneo, algo que pode te dar um alívio de tensão, né? Você tem a quebra da rotina. Os finais de semana já não ficam tão evidentes. Então, tem muita gente que tem o hábito de, eu só bebo finais de semana. E agora? Que os finais de semana já não estão mais evidentes, os happy hours já não estão mais presentes. Como é que fica isso? Isso já não fica tão rígido, né? A gente vê essa questão presente também. Então, muita gente está substituindo pelos happy hours virtuais. E esses não têm hora para É, acabar. é Esses não têm verdade. hora. Não tem uma rigidez, não tem. Terminou, vou para casa, vou chamar meu Uber. Porque amanhã eu vou fazer feira. Porque eu vou levar meu menino no inglês. Porque isso. Porque nada, Uhum, né? é E o ser verdade. humano, ele funciona bem com limitações, né? Ele funciona bem com rotina. E, de repente, isso nos foi tirado, sem aviso prévio, né? E agora, o que é que a gente faz? E quanto a isso, me chamou a atenção um estudo multicêntrico que eu encontrei, em que o Brasil está envolvido. Então, tem Canadá, Estados Unidos, Brasil e África do Sul, né? É uma revista chamada Alcohol and Drug Review. E nela, nesse estudo multicêntrico, a gente vê quais foram as medidas tomadas para restringir a venda de álcool. Então, na África do Sul, algumas seções de bebida foram simplesmente fechadas. No Canadá e nos Estados Unidos, houve uma restrição de venda pela internet. Já no Brasil, não houve medida nenhuma, a não ser as medidas gerais que houve no mundo todo, que foi o Sim. fechamento dos bares, né? E a gente vê que, pelo contrário, aqui há até descontos progressivos. Quanto mais você compra, mais desconto você tem nas unidades que você está comprando da bebida. Então, assim, Tem um você olhar tem. muito comercial ainda, né? E cadê a nossa política nacional antidrogas? Cadê a ação do PNAD nisso? Né? Há um pouco tempo atrás, eu acredito que quem está participando da live deve ter ouvido falar da polêmica das lives de alguns cantores patrocinados por bebida, né? Então, a Sim. Ambev terminou sendo notificada pela CONAR por estímulo indevido e inapropriado ao uso excessivo de bebida alcoólica. Então, o que aconteceu naquela ocasião? Existe realmente uma lei, a Lei 9.761,
e proíbe a glamorização das bebidas alcoólicas. A gente não pode repetir o erro do passado. A gente não pode fazer com o álcool a mesma coisa que fizeram com o cigarro na década de 70 e condenar uma geração toda. Então, naquela ocasião, não houve o aviso prévio da censura, né, de menores de 18 anos. A gente sabe que o álcool é muito mais tóxico, a toxicidade do álcool num sistema nervoso em desenvolvimento de uma criança e de um adolescente é muito maior, não é à toa que é proibido, né, para menores de 18 anos. Então, naquele momento, o que houve foi isso. Existe realmente uma lei que regulamenta. Não foi uma questão de opinião, de censura, de achismo, né? Eu acho importante a gente Sim. também esclarecer que isso estimula, isso vai ser veiculado para quem está fazendo tratamento, para quem está em abstinência, para quem está no limite, para quem não está tendo acesso à medicação, para quem não está podendo ver seu terapeuta, para quem não está podendo ver seu psiquiatra, e está sendo Uhum. influenciado. A gente tem que ter muito cuidado. E eu acho até que funcionou, porque depois eu vi outras lives patrocinadas que o produto estava lá, os banners estavam lá, estava tudo lá sinalizado e não estava havendo consumo, né? E aqui a gente também não está querendo colocar assim, demonizar o consumo. Não. A gente só está alertando para o excesso, né? Tudo pode ser feito, Isso. mas dentro do limite, Inclusive, né? inclusive tem uma pergunta da Inês que ela fala como lidar com o alto consumo, né? E aí vem essas questões, né? Dos sinais de alerta, do bebê excessivo, os sintomas, né, Aline? Então, parece que as pessoas às vezes não têm esse parâmetro, né? Do que é excesso, né? Isso, exato. A gente pode trabalhar com dois parâmetros, né? Um que é mais aquela questão que a gente faz em consultório mesmo, que é quantificar, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o que é um bebê, o que seria um bebê seguro, né? Uma dose de álcool equivale a 14 gramas de álcool. E uma dose equivale a uma lata de 350 ml, né, de cerveja, ou uma taça de 150 ml de vinho, ou uma dose de 45 ml de destilado. Uísque, tequila, aguardente, vodka. Né? A gente tem esse parâmetro. Então, a gente tem uma dose para uma lata, uma taça de vinho, ou uma dose de 45 ml de destilados, ok? Então, Uhum. por dia, um Sim. beber seguro por dia seriam 4 doses para um homem, depois eu vou explicar a diferença de gênero, tá certo? Sim. Por dia. Então, pela lógica, 4 vezes 7 seriam 28 unidades por semana. Mas aí vem a mágica. A OMS Ah, vai, né, e divide por 2, pela metade, porque é o beber seguro. Então, beber seguro seriam 14 unidades de álcool por semana que a gente tem, tá certo? Para o uhum. homem. Para a mulher, seriam 3 unidades por dia. Então, vezes 7 seriam 21. Mas aí a OMS vai e reduz para um terço. São 7 no caso. Por que são 7? Porque a mulher metaboliza o álcool muito mais lento, porque ela tem uma deficiência de uma enzima chamada álcool desidrogenase. Então, ela se embriaga mais rápido, tá certo? Então, a gente tem essa Uhum. escala. Agora, um bebê excessivo, ele tem os sinais de embriaguez. Quais são os sinais de embriaguez? Aquele humor que começa a ficar instável, ou ri muito, ou se emociona muito, ou começa a chorar, aquela coisa meio irritável, emotiva, começa a ficar Sim. confuso, fala arrastada, não consegue concluir o que está falando, começa a falhar a memória, a coordenação já não está tão boa, derruba alguma coisa, tem aquela marcha um pouquinho, né, vacilante, um pouquinho cambaleante, alguma coisa desse tipo, começa a vir o comportamento inadequado, inconveniente, uma brincadeira, chega, fala, puxa um assunto que sabe que é delicado e que não é o momento,
Então você vê que aquela pessoa já está no limite, né, do estado de embriaguez, né? Ao sim, contrário do alcoolista. O alcoolista já é algo, um quadro mais complexo, um quadro, digamos, mais pesado, né? Ele já entra na compulsão. Ele entra na compulsão pela bebida. Então, ele deixa de fazer qualquer coisa para obter a bebida. E uma vez que ele começa, ele não termina. Ele não consegue parar. Então, assim, ele sim. sempre vai dar um jeito de passar num É uma canto. sequência de recaídas, né, Aline? Exato, exato. Então, assim, eu vou tomar só uma. Pronto. Esse uma se multiplica. Esse um é sucessivo, como você disse. Né? Ele não para aí. Até chegar a um ponto dos sintomas físicos. O corpo pede, né? E aí vem o tremor, vem a sudorese, né? Vem a Sim, tontura, vem todo aquele estado de abstinência. E que, como um passe de mágica, quando volta a beber, normaliza como se não houvesse absolutamente nada, né? Não estava sentindo nada. Então, o corpo pede. E tem o fenômeno da tolerância. Então, se ele se sentia bem com uma quantidade X de álcool, e se, porque existe também, obviamente, a parte prazerosa do álcool, senão ninguém fazia, né? Então, existe o sim. circuito de recompensa lá no giro do símbolo, que Isso, faz ele ter, né, a euforia, aquela sensação gostosa de relaxamento. E aí ele precisava de X para obter isso. E daqui a pouco 3x, 4x, 5x não está sendo mais o suficiente. Então ele precisa de mais. Esse é a tolerância. Ele começa a ser tolerante ao álcool. A dose inicial não mais faz o mesmo efeito, né? Então veja que o quadro do alcoolismo, de fato, é completamente diferente do bebê excessivo, né? Daquela intoxicação aguda que foi a que eu descrevi anteriormente, né? Existe essa sim. diferença, né? Dá para É identificar. muito, muito pertinente isso. Inclusive, a gente está tendo vários participantes e estão adorando a sua colocação. A Aline é demais, a Aline é top e tudo mais, né? Assim, muito obrigado a todos pela participação, pelo envolvimento. Isso é muito bacana, isso nos faz também feliz, né, Aline? Isso é Com muito certeza. bom. Teve também um comentário do Igor que fala que são dores invisíveis, né? E a gente questiona sobre alguns comportamentos relacionados à reação do cérebro, ao gerar o comportamento agressivo. É sempre quando o paciente, em geral, ingere o álcool, ele se torna agressivo. Isso é característico padrão? Ou tem algumas diferenças aí? É, vamos lá. Existe, de fato, um sistema padrão. Quando o álcool entra no sistema nervoso central, cuja sede é o cérebro, né, ele age em uma área que a gente falou agorinha, né, que é o circuito da recompensa, e que vai ser responsável por todo aquele bem-estar, aquela euforia, aquela desinibição, o bem-estar que a substância causa, mas a intoxicação ela não vai agir só ali, né? Ela viaja por todo o cérebro e vai para uma área chamada córtex pré-frontal. O que é isso? Esse córtex pré-frontal seria, o que é que a gente pode colocar? Se o sistema nervoso central, se o cérebro fosse um cavalo, digamos assim, ele seria o freio. Então, ali é a sede do freio das nossas emoções, tá certo? Da Sim. nossa impulsividade, das nossas reações mais atávicas, mais primitivas, digamos assim, das nossas defesas. Então, se eu tiro o freio, o que é que fica? Fica, assim, a impulsividade, fica a intolerância, fica, assim, a impaciência, fica a irritabilidade,
fica muito sim. mais sensível, né, a qualquer estímulo externo. Então, é uma orientação até que eu dou para os familiares. Durante o uso, não é hora de dialogar, né? Aquela pessoa está intoxicada, ela está intolerante. E qualquer movimento que você faça no sentido de cessar o uso vai ser interpretada como algo muito maior, como algo muito mais ameaçador, desrespeitador, como algo agressivo para ele, quando na verdade não é. É apenas uma intervenção para dialogar. Então, assim, uma vez tirado esse freio pelo álcool, ele pode sim se tornar agressivo, ele pode sim se tornar impulsivo. Isso vai ser variável, de acordo com cada pessoa. Tem pessoas que têm realmente a personalidade, um perfil já mais agressivo, tem pessoas que não, são pessoas mais pacatas, mais tranquilas, mas não deixam de ter essa impulsividade mexida, tá? A gente tem esse sistema padrão. O comportamento varia de pessoa para pessoa em termos de intensidade, tá? Mas tudo que Ok, acontece é isso. É o outro lado da moeda, né? Do uso do álcool. sim. E aí a gente tem que chamar atenção, por quê? Porque nossas mulheres, nossos idosos, nossas crianças estão hoje confinadas, né? E elas são alvos fáceis das pessoas que fazem uso de álcool. E quando eu digo pessoas, não é só a figura masculina, né? Então, assim, um idoso que faz uso de álcool e se embriaga, ele é facilmente vítima também de violência. Ele não pode se defender, né? Então, a gente também tem a questão ao contrário, das pessoas serem agredidas porque estão embriagadas e estão idosas. A gente também vê esses casos. Então, a gente tem que estar vigilante, né? A gente tem que divulgar a informação, porque é uma realidade silenciosa. É isso, é uma realidade silenciosa que a gente tem. Sim, sim. O intuito da nossa live é também gerar informação útil para orientar as famílias, né? Sim, Então, a gente também vai falar um pouco sobre como é que a terapia cognitivo-comportamental fala sobre isso, como é que acontece de forma resumida, né, esse processo de tratamento, alguns aspectos que a TCC usa para esse tipo de tratamento, né? E como a Aline colocou, né, como você colocou muito bem, é assim, a família vai perceber se existia alguns sinais de agressividade, né, daquele familiar antes, se ele já tinha algum sinal de impulsividade sem controle, isso já é um indício de que quando ele exagera no uso do álcool, ele pode ficar agressivo. Então, a gente perceber também nos comportamentos, nos sinais que ele demonstra, né, antes de consumir, como é que, qual é a tendência dele reagir, qual a maneira dele reagir, não é, Aline? exatamente. Então, assim, você antevê isso, né? Você já sabe o perfil pela convivência e tentar reagir de acordo com o repertório de ações que você sabe que ele já tem e que vai estar inflamado com esse combustível que é o álcool, né? Uhum, Seria uma maneira de minimizar, né? De minimizar. uhum, sim. Teve a pergunta, Aline, gostei da caneca, adorei tua caneca, vamos tirar foto com Saúde. ela, tá? Vamos. Silvana pergunta sobre a amnésia, né? Porque nessa fase que eles esquecem, e a Luciana pergunta sobre predisposição genética. Acredito que tem a Legal. predisposição genética, sim, né? Nesses casos. Era uma das perguntas condutoras, né, da live que eu coloquei, é se qualquer um pode se tornar alcoolista ou alcoólatra, né, que é o termo popular, né? E a Sim, resposta, isso. né? E a resposta é não. Não, qualquer um, infelizmente, pode pegar Covid, mas qualquer um não pode se tornar alcoólatra. Por quê? Porque tem a Sim. particularidade de cada indivíduo, e um desses são os fatores genéticos.
existe a vulnerabilidade biologicamente, neuroquimicamente e geneticamente, né? Vamos ver como é o histórico desse indivíduo, como é que é a história familiar dele, quais são as comorbidades psicológicas e psiquiátricas que ele tem, quais são os hábitos dele, se ele faz uso de outras drogas, né? Tudo isso é algo que se leva em consideração para ter esse diagnóstico. Mas não vai ser o fato de um período da sua vida você beber um pouco mais que vai determinar que você seja alcoólatra, não, tá? O diagnóstico é muito mais complexo, a gente faz uso de inventários, a gente investiga para chegar nesse diagnóstico. Não é qualquer pessoa, não, tá certo? Tem que ter uma Sim. vulnerabilidade para se tornar, para desenvolver o alcoolismo. Essa é como uma doença qualquer. Então, tem que ter uma vulnerabilidade. Não é todo mundo que se torna diabético, por exemplo, mesmo que coma muito doce. Eu estou dando um exemplo bobo, mas é mais ou menos isso. Tá bom? Uhum. A outra pergunta a Sim. respeito de amnésia, não é isso? Acho que ela Isso. perguntou sobre a amnésia alcoólica, né? Que é o blackout, É, né? isso. Existe sim. Existem os apagões de pessoas que, quando se intoxicam agudamente pelo álcool e que já tem um histórico, né, de beber crônico, que já afetam, sim, a memória episódica, naquele momento, e que dão blackout. Realmente, elas não lembram de absolutamente nada que antecederam o momento da embriaguez. Acontece sim. Acontece. Sim, sim. Quando o paciente chega num tratamento, né, da terapia cognitivo-comportamental, a gente destaca três aspectos principais e, na maioria, é também necessário um quarto, que é a análise do modelo mental do dependente químico, né, a entrevista motivacional, a prevenção de recaída e o treino de habilidade social, né? No modelo mental, a gente analisa quais são os pensamentos predispostos que ativam, né, essa sensação e provoca a fissura, quais são as emoções envolvidas, o comportamento que ele sente, e a gente sabe que tem três tipos de fissura, segundo os estudos, que é a fissura cognitiva, a fissura afetiva e a fissura somática, né? A cognitiva é quando a gente percebe o pensamento repetitivo, né? Quando o paciente diz, eu tô sentindo necessidade, eu sinto falta, ele fica pensando aquilo. Afetivamente, eu tô com aquela sensação, eu estou angustiado, eu estou ansioso, né? E o comportamento, está me chamando, né? Passo perto do bar, está me chamando, né? Então é somático, diz que tem uma dor no estômago, né? Sim. Então são sinais que vem a fissura, que é aquela vontade que parece ser incontrolável, mas ela pode ser controlada, né? Tudo isso a gente vê no modelo mental e vai ensinando esse ativador, esses possíveis gatilhos ao paciente e vai criando pensamentos e crenças de controle para que ele possa frear esse comportamento. E muitas vezes a gente usa através de perguntas, né? Porque a pergunta provoca que o cérebro pare para pensar, né? E, Questionamento. e é um e a gente usa isso como técnica também, né? A outra característica é a entrevista motivacional, como um plano de tratamento, que acontece em todas as sessões, que é uma forma da gente motivar o paciente, manter ele motivado e desativar, desafiado, na verdade, a melhorar e a conseguir alcançar aqueles objetivos que ele quer. Então, a gente traça o objetivo, explica como funciona a motivação, como também explica para ele uma característica importante desse processo como um todo, que é a ambivalência,
que é como se fosse uma alteração no humor, uma leve instabilidade, e ora quer e ora não quer melhorar. Então, isso é uma característica natural e que a família não deve colocar isso a ferro e fogo, ao pé da letra, quando ele fala sobre isso, porque isso faz parte de uma ambivalência. E quando ele aceita a ambivalência, isso faz com que ele melhore, né, no tratamento. Isso faz parte da motivação quando a gente vai ensinando isso ao paciente. O outro aspecto é a prevenção da recaída, onde a gente vai ensinando numa lista de proibições e lista de permissões. Então, ele vai mesmo traçando, diante dos riscos que ele tem, e vai visualizando quais são todos os pontos de possíveis riscos que ele tem, e na sessão ele vai construindo estratégias de enfrentamento para que ele não tenha recaídas. Então, a recaída é ele não alcançar o objetivo que ele quer, que faz ele se afastar do objetivo. E a prevenção da recaída é o que faz ele se aproximar do objetivo e, em si, se aproximar mais e ele conseguir alcançar esse objetivo. Isso vai dependendo do grau de autoeficácia que ele tem, o grau de enfrentamento. Quanto mais respostas de enfrentamento ele tiver, melhor. E o outro aspecto é o treino de habilidade social, onde a gente vai ensinando maneiras de se comunicar de forma assertiva para poder ele explicar o que ele quer, transmitindo a emoção, justificando, compreendendo de forma empática aquele familiar para que ele possa entrar numa fase de negociação e conseguir aquilo que ele quer. Então, é um processo de desenvolvimento de habilidades, porque eu explico para eles o seguinte, que quando se tem um problema, ele permanece o problema porque a gente não tem habilidades o suficiente para resolver. Então, é necessário que a gente desenvolva habilidades, é necessário que a gente coloque em prática essas habilidades, tanto habilidades de comunicação assertiva, como habilidades emocionais. E muitas vezes precisamos tolerar esse mal-estar, né? O paciente tolerar esse mal-estar, a família tolerar essa imprevisibilidade, se vai recair, porque a família fica muito ansiosa, né, Aline? Muito, muito. É uma das coisas que eu sempre falo. A gente não pode nunca, aliás, a gente não pode nem dizer nem nunca, nem sempre, mas é, evitar encarar a recaída como um fracasso. A recaída é um momento dele lidar com ele mesmo, né? Do paciente lidar com ele mesmo, com a história dele, com a dificuldade dele. Faz parte do processo. Então, uma recaída no momento de hoje, além dele lidar com tudo que todo mundo está tendo que lidar, ele ainda tem a adicção dele, né? Então, essa coisa da Isso. compreensão, da tolerância, eu acho muito válido. É uma das orientações que eu iria dar, né? Mas lá na frente, mas que eu já adianto porque você está falando justamente disso, né? A recaída Sim, nunca é um vamos entrar fracasso. nisso agora, né? Então, A gente pode falar sobre isso, né? Pode, você pode exato. complementar. Então, assim, Vamos entrar nessas orientações da família, porque eu acho que é muito importante isso. pois é. As orientações para quem ainda, né, assim, está convivendo com alguém que faz o uso excessivo, é diferente. É algo mais dinâmico, é algo mais leve, é algo mais solto, que pode ser modificado. É lembrar, a família é um sistema dinâmico. Se você tem uma dinâmica hoje, se você estabeleceu uma rotina hoje e ela está dessa maneira, né, você pode modificar aos poucos, não é de uma hora para outra, mas você pode modificar. Então, assim, é sistêmico. O que acontece com um repercute com o outro, reage com o outro e vê de uma maneira diferente. Então, se, por exemplo, o Felipe bebe,
Não é Felipe o indivíduo, é o Felipe pai de Eduardo, esposo da Raquel, neto da Filomena, que não pode estar saindo de casa e veio para lá para ser cuidada. Então, como é que eles estão lidando com tudo isso, né? Então, assim, entender isso, deixar do individual para o coletivo, eu acho que basicamente é isso a lição diária. E para essas famílias não está fácil, é um desafio diário também lidar com isso, né? Então, Sim. assim, não dialogar durante um estado de embriaguez. Eu brinco muito com meus pacientes, eu falo, vamos fazer a regrinha das 24 horas. 24 horas depois, baixa um pouquinho, conversa, tira um pouco do peso do que já passou, fala do teu desconforto, mas não fala no momento, guarda um pouquinho, porque assim, se causou desconforto em você, também causou na pessoa que se embriagou, não tenha dúvida. Ninguém sai ileso desse processo, ninguém sai ileso desse processo. Sim, é Né? verdade. É uma via de mão dupla, ninguém sai. Né? Então, assim, essa é uma das primeiras orientações. Entender que quarentena, isolamento, confinamento, distanciamento, a sinonímia que você quiser dar ao que a gente está vivendo, não é férias. Não é hora de enfiar o pé na jaca, não é hora de estar, né? Não tem que ter uma rotina mínima. Então, chama essa pessoa para participar das coisas em casa, da rotina mínima com as crianças ou com o idoso que estiver em casa, para ocupar, minha gente. A ociosidade, o tédio é um combustível. Uma latinha vira 5 num instante. Uma taça de vinho vira meia garrafa em questão de minutos, entendeu? Então, assim, engajar essa Sim. pessoa no dia a dia é uma outra Sim. orientação. E Hobbies, né? pode ser também, Aline, o desenvolvimento de algumas habilidades, né? Por exemplo, Habilidade, existem alguns baralhinhos, alguns jogos de internet, que possa desenvolver habilidades, seja cognitiva, seja de raciocínio. Então, fazer uma grande brincadeira em família, né? Uma troca, um perfeito. diálogo, isso é muito importante, não é? Exato, era exatamente isso que eu ia propor, a próxima atividade. Pelo menos uma vez por semana, faz a noite da família, entendeu? Pode ser uma Sim. maratona de série, pode ser, bora ver fotos antigas, bora fazer jogos mesmo de tabuleiro, enfim, alguma coisa desse tipo. É, Vamos cozinhar juntos, vamos cozinhar juntos. Enfim, fazer alguma coisa que inspira coletivamente, não fica pode, cada um no seu quadrado, entendeu? E com pode alguma coisa em ser, comum, né? pode ser até criar um nome, né? O Family's Day, Family's Day, criar um nome, exato, né? E exatamente. e as pessoas separarem esse horário e poder aproveitar isso de uma maneira bacana, criativa. Isso. Exato, diz assim, cada um vai buscar uma coisa e vamos ver quem é que traz a coisa mais interessante e vai levando isso, desenvolver um hobby, vai pintar alguma coisa, fazer alguma coisa manual. Ah, mas eu nunca fiz. Ok, tá na hora de fazer, vamos tentar, né? Assim, eu, por experiência própria, minha filha ganhou da babá 3 peixinhos. Aí um dia desse estava eu de madrugada aqui, feito uma louca, montando um aquário. Adorei. Morta de cansada do plantão, montando um aquário, porque eu estava preocupada dos peixinhos morrerem. E aí foi maravilhoso. O tempo passou, madrugada, e eu fazendo. Você está vendo como a gente descobre as coisas vão fluindo, né? Então, Agora, assim, isso sai. Foi. Pode tem algumas famílias, algumas características, assim, eu percebo que há uma emoção presente no, né, no meio, que é a raiva, né?
Sim, Eu imagino que as famílias ficam se perguntando assim, como é que eu vou unir a família para fazer um tipo de atividade desse, se cada um para o seu lado, sente raiva e vem de forma agressiva falar, né? Então, eu sugiro a gente criar um momento afetivo e poder chamar aquele familiar de forma carinhosa, né? Mesmo que venha, né, a princípio a agressividade, mas você deixa clara a sua intenção, né? Porque, na exato. verdade, não existe um sacrifício de uma pessoa só nessa situação. Não, Existe um não. sacrifício de todos, né? Porque é uma situação atípica, ninguém nunca viveu uma situação dessa, todo mundo está no modo vulnerável, e que não é só a pessoa que está numa situação assim. Então é necessário que a gente desative a emoção da raiva, buscando fazer a outra pessoa entender e se colocar no seu lugar, ou se colocar no lugar da família, para que haja uma compreensão mais ampla sobre tudo isso que está acontecendo e a pessoa desarmar, né? Trocar Não entender que está contra a outra pessoa, né? Entender que isso. está num coletivo e que todo mundo precisa se ajudar, né? É a família tá junto nessa, né? São laços, né, de família, laços, né, consanguíneos e espirituais envolvidos nisso tudo. Não é, Aline? Exato, exatamente. É a pessoa entender, quando você conversar, ela não é o alvo, ela não é a pessoa problema, né? Entender que ela faz parte desse todo, isso é importante, ela faz parte desse todo, né? Ela pode interagir, você está trocando ressentimento por oportunidade, por diálogo aberto, né? A base do Sim, diálogo, né? Muita gente confunde. A base do diálogo não é a fala. A base do diálogo é a escuta. Todos nós uhum, queremos ser ouvidos. Todos sim, nós, sem exceção. Então, quando você chegar para falar com um familiar, isso não serve só para a questão do álcool, não, tá, minha gente? Mas uhum, para qualquer questão, principalmente de ressentimento, chegue para ouvir. Não chegue para sim. falar. Isso Pois é. desarma, Eu, entendeu? Eu, eu costumo dizer que a crise significa a oportunidade de crescimento. Toda crise é isso, né, Aline? Toda crise é. E, e é importante que as pessoas saibam lidar com a crise, né? Tolere esse mal-estar para que possa lidar com essas situações, porque vai passar, né? E aí a Vai, gente reúne forças para poder enfrentar a cada situação que surge. exato. É um momento extremo, né? É um momento extremo e inesperado, mas que a gente sabe que dia a dia a gente vai passando por ele, né? Através dele, né? A gente não tem uma outra opção, não é ele que vai passar por cima da gente, a gente é que vai enfrentando. Isso se chama Uhum. enfrentamento. É durante o dia a dia que a gente está enfrentando. Então, você tem um Uhum. conflito dentro da sua casa, você tem um ressentimento, você ter algo desse tipo, não é algo que agrega de forma alguma, né? Então, Sim, assim, lógico que as pessoas têm medo de se contaminar, as pessoas têm insegurança, as pessoas têm preocupações econômicas, as pessoas têm preocupação com o trabalho, obviamente tem. Mas isso tem que estar no controle da gente, isso faz parte da vida da gente, do momento que a gente está passando. Não vai ser uma fórmula mágica que vai fazer com que isso desapareça, vai ser o enfrentamento, como outras isso, épocas da humanidade foram enfrentadas também, não é? isso. Acho que é Pois por é. aí. E a gente encarar o problema pensando nas estratégias de resolução e não De resolução. ficando na barreira de qualquer sugestão que surge, a pessoa, né, não aceitar. Mas vamos jogar todas as alternativas e sugestões primeiro, para depois a gente escolher a melhor.
Então, a gente precisa ouvir, na verdade, né? Que é isso que a Aline está colocando. A gente enfrenta inicialmente ouvindo para poder a gente saber lidar, né? Então, tem essas orientações. Queres acrescentar mais algo, Aline? Porque a gente tem 5 minutos. Pronto. Eu queria só acrescentar, é só a título de informação mesmo. Eu achei bem importante divulgar que as delegacias especializadas em atendimento à mulher, elas estão, sim, aceitando denúncias, tá, online, pelo WhatsApp, principalmente com fotos, com número de testemunhas, fazer boletim de ocorrência. Gostaria também de colocar aqui uma iniciativa que eu achei maravilhosa, do Magazine Luiza, sem fazer comercial, sem nenhum pro bono, mas que dentro do aplicativo deles tem uma tecla que você pode digitar e já liga por 180, que também é de atendimento à violência à mulher, tá certo? Bacana. Então, para quem não sabe, isso tem desde 2019, mas agora eles estão divulgando mais por conta do confinamento. Então, eu acho isso informativo, eu acho isso importante. Os Alcoólicos Anônimos têm sala virtual todos os dias no Brasil, às 8 horas da noite, tá bom? Através do aplicativo Zoom. Acho também todos isso os dias, né? Todos os dias, às 8 horas da noite. Aí eu não queria deixar de informar isso. Pronto, basicamente, ótimo. os informativos. Teve uma pergunta na nossa live, ele deve estar aqui conosco ainda, é o Dimas. Ele perguntou o seguinte, fica como orientação à família, ele está em Portugal, inclusive, temos participando de Portugal ali. Dimas, um beijo eu vi que ele colocou dele, Michele, joia. Ele pergunta a relação de álcool misturada com medicação. Se você tem algum comentário em relação a isso. Tenho, péssimo. É uma interação péssima, é uma péssima ideia, com P maiúsculo. Viu? Além de interferir na ação da medicação, pode ter efeitos colaterais gravíssimos, inclusive depressão respiratória, e pode levar a óbito. Então, nem pensar. A gente evita ao máximo isso, viu, Dimas? De jeito nenhum. Ótimo. Nem ansiolítico e nem antidepressivo, né, Aline? De jeito nenhum. Não, antidepressivo você está chicoteando o cavalo e freando ao mesmo tempo. O antidepressivo tende a tirar a depressão e o álcool a deprimir. Então não está fazendo nada. Faça isso não. Pois é. Então, ótimas recomendações. Vamos tirar nossa foto? Vamos sim. Vamos? Vamos, com a canequinha. Isso. Só um minutinho, tá? Tá bom. Deixa eu ver. Tirem aí, pessoal, a foto. Eu vou tirar, agora eu não posso ficar com a caneca. Segura aí, Aline. Tá bom. Acho que deu. Oi? Deu? Acho que deu. Ok. Pronto. Pessoal, quero agradecer muito a participação de todos. É muita alegria, né, que a gente está aqui contribuindo. A mensagem que eu queria deixar para vocês é que a gente não perca a esperança, né? Como a gente falou no início, é título do livro de Aline, Desesperança, Família e Dependência Química, que a gente possa manter a nossa esperança e que a gente possa estar envolvido em virtudes, desenvolver o nosso olhar para estar atento a desenvolver e construir virtudes na nossa vida. A gratidão,
né? A caridade, é o olhar sobre as outras pessoas e poder ajudar elas a cada vez mais, né? Então, é esse propósito. Aline, tu tens algum comentário final da nossa live? Tenho só que agradecer a oportunidade. Venci a timidez, para mim foi um grande desafio, mas um convite de Alessandro não se recusa. Queria agradecer Oh, a todos que acompanharam. Queria dizer que o meu objetivo aqui era realmente transmitir informação e eu acho que foi alcançado de uma maneira foi leve, que é a alcançado, isso é maneira com muito que a bom. gente trabalha, né? Que é a maneira com que a gente Isso, trabalha, porque o tema em si já é pesado, né? E eu acho que a gente precisa disso, de leveza, encarar a vida com mais isso. consciência, né? Ter mais tolerância e mais carinho com os outros. É isso. Só agradecer. Exato, exato. Tá Muito bom. obrigado, Aline. É uma alegria Obrigada, valeu. enorme estar aqui. Valeu mesmo. Então, Obrigadão. que a gente possa estar em outros momentos juntos. É, O meu até a forte próxima. abraço. Tá Meu bom. forte Beijão pra abraço. você. Beijo pra todo mundo. Na segunda-feira, vamos ter a live com Lúcio Maranhão. O título é Ative seu modo esperança. Ele é oftalmologista. A gente vai estar falando sobre esperança na segunda-feira, no horário padrão, 20h55. E na próxima sexta vamos ter Bruno Severo, conhecido como Doutor Felicidade, né? Nós vamos estar falando sobre felicidade versus deserto coletivo. Ficou curioso? Esteja conosco, tá bem? Aline, forte abraço e até a próxima. Valeu. Valeu! Valeu.